Você conhece a origem do Colossus? Sabia que ele ativou seus poderes mutantes depois de um ataque de raiva no meio da neve? Bora ver como esse mutante de metal se escondeu do governo russo por anos até ser descoberto, atacado e depois recrutado pelos famosos X-Men. Se liga em mais uma história de origem. De volta para mais um vídeo contando as origens dos X-Men, dessa vez sobre o Colossus. Aquele russo gigante blindado que faz presença em alguns filmes. E a capa da história de hoje vem com aquele zoom no focinho do meliante mostrando barcas de tiro ricocheteando enquanto ele faz aquela cara de tofu pistola. Top demais da conta, só. História escrita por Chris Yost, artes, cores, tudo mais. Eu vou deixar o nome da galera aí, vocês verem. Lembrando que essa história faz parte de uma coletânea de quadrinhos independentes contando as origens dos X-Men, lançado pelos anos de 2008 e 2009. Lá no final do vídeo já conto qual será o próximo mutante que vamos ver no canal. Não viu o anterior? O link tá na descrição, depois você vai lá. É a história do Deadpool. Você já sabe, alterações de imagem e fala foi pra preservar a obra original. Meu nome é John, bem-vindo ao HQJ e bora logo pra história. E nossa história começa na Rússia, onde um homem chamado Mikhail está se despedindo de seu irmão Peter Rasputin. Esse moleque vai ser o Colosso. Não fica claro para onde ele tá indo, mas podemos ver que se trata de alguma missão do governo ali. A ligação dos irmãos parece ser algo bem forte, o mais novo pedindo pra ele não ir, o mais velho falando que vai sempre proteger ele, ama, blá blá blá. E a história já corta para 3 meses depois, onde um figurante vem avisar que o Mikhail faleceu naquele serviço lá que ele foi fazer. O Peter fica transtornado, sai correndo pro meio da neve, soca o chão com toda a raiva que tinha, e é nessa hora que os braços deles começam a se transformar ali em chumbo grosso, e ele vai arrebentando o chão até que o corpo inteiro vira metal. Caracas, hein, bicho bruto. Ele não entende nada daquilo, ou por que tá acontecendo aquilo com a pele dele, manja. E um rapaz chamado Alexander Vazin encontra ele no meio da neve, naquele estrago que ele fez. Esse tal Alexander viu tudo, e por sorte era o melhor amigo do Mikhail, o irmão dele que faleceu. Então levou o menino de volta para casa. A essa altura a pele de rapadura já tinha sumido, só que conforme ele vai conversando com os pais dele sobre o irmão, o metal vai tomando conta de novo, até que ele fica todo brilhante novamente. Não sabe controlar ainda, né? Meio que a raiva é o gatilho do cara pra ativar o negócio. Agora vamos falar sobre esse tal de Alexander Vazin, porque esse mano vai ser peça-chave na história. Esse cara, ele trabalha em Moscou, em um escritório de segurança federal, e ele meio que acobertou ali os poderes do Peter, né? Inventando uma historinha ali, que ele foi atacado na neve, blá blá blá. Só que, brother, nós estamos falando do Serviço de Segurança Federal da Rússia. Da Rússia! Óbvio que o Putin não ia deixar barato. Deram uma investigada, perceberam algumas coisas estranhas na dinâmica da história. Tipo a roupa do menino toda rasgada, o local do ataque totalmente desfigurado. A história não batia. Conclusão, o mano tá escondendo alguma coisa. Bora colocar uma equipe pra vigiar ele. Nem vou enrolar, o Vazin tem acesso a muitos arquivos, faz umas pesquisas, descobre sobre os X-Men e conclui que o Peter é um mutante. Um ano depois nasce Liane Rasputin, a irmã do Peter, que é batizada carinhosamente de Flocos de Neve, porque ela é frágil como flocos de neve. Ai, que fofo. E muitos anos depois que o negócio começa a ficar bem mais interessante. Iliane já tá maior, Vazin não deu nenhum vacilo e ninguém do governo descobriu nada sobre o Peter. Entretanto, o governo deu um upgrade ali e colocou um espião pra trabalhar na fazenda junto com a família Rasputin. É um cara chamado Ivan, ele passou os últimos 4 anos ali só de olho na família reportando, mas meio que não viu nada interessante. E em Moscou, o Vazin é contratado por um senhor careca e uma cadeira de rodas. Sabe quem é? Tio Paulo? Não, estamos falando de Charles Xavier, o professor X. Ele tipo conecta ali a mente do Vazin com a dele, mas tipo, né, sem o corpo, manja? Um plano astral, aquelas paradas de telepata. Na verdade, o Vazin já estava atrás do professor há muito tempo para pedir ajuda com a segurança do Peter. Eu nem expliquei por que disso, né? Ele se importava muito com a segurança do Peter, porque ele era muito amigo do Mikhail, aquele cara que faleceu no começo da história. Os dois meio que fizeram um trato de cuidar um da família do outro ali, caso um viesse a óbito, né? Então ele estava honrando com a palavra dele. Um contexto para vocês entenderem. Na América, os mutantes eram tratados como uma ameaça pura. O povo tinha medo dos caras. Só que ali pelas favelas da Rússia, o negócio era meio diferente. Os mutantes eram vistos como uma forma de poder, e a Rússia queria mais poder, então os mutantes eram vistos como uma forma de arma. Se descobrissem o Peter, era certeza que iam levar ele para transformar em algum tipo de arma. Aquele famoso humano sendo humano, né? Não pode ver um negócio diferente que já quer transformar em arma. Vem lá Santos Dumont, faz o avião, beleza, estamos voando, aí vem um humano e fala, bora fazer um bombardeio. O professor entende o caso ali, se compromete a ajudar mesmo a longa distância, e aí mais 2 anos se passam e temos o evento que vai mudar a vida do
Peter pra sempre. É mais um dia normal na fazenda, nada especial, mas tem um momento que o Ivan vê o Peter indo com a Flocos de Neve pro celeiro e a pequena só perturbando, falando que queria ver uma coisa e tal, não dá pra entender bem o que que era. E o curioso do Ivan foi lá olhar e viu o Peter exibindo sua força pra irmã dele, transformado em homem alumínio. Agora o barraco tá montado. Lá no governo eles recebem o reporte que foi identificado um novo mutante, o Vazinho é pego pelo serviço secreto acusado de traição e naquela mesma noite rola uma invasão militar na fazenda. Isso aqui lembrou muito a invasão na escola em X-Men 2. Você lembra do Colosso descendo o braço pra cima dos caras? Aqui é igualzinho, só que a parte do Colossus é mais épica. Lá quem comandou a defesa foi o Wolverine, que assumiu a frente, mas aqui não tem Wolverine. Eles chegam atirando dado tranquilizante na cama errado, o grandão só de olho se transforma em aço e sai arrebentando tudo no soco. Atiram nele, ele joga os caras um contra o outro, até arremessa o mano pra fora de casa quebrando a parede. Tem até um daqueles helicópteros de combate e vocês não tão ligados que ele derruba no soco. É muita ignorância, velho. Quando ele destrói tudo e salva a família, ele pega um dos militares que, olha só, era justamente o Ivan, o infiltrado, o roteiro danado. E ele revela que o governo só queria ele, que nunca vai parar de caçar. E aí ele toma um dardo no pescoço e apaga. E quem atirou foi o Vazinho. Olha quem apareceu! John, mas ele não tinha sido preso lá pelo governo, não sei o quê. Então, cara, ele explica que o telepata lá que ele entrava em contato ajudou ele, Xavier, pra quem se esqueceu. E não foi só isso, ele invadiu a mente de toda a galera ali do Ataque à Fazenda, todo mundo esqueceria que aquilo aconteceu. E mais, ele invadiu a mente do povo do governo e colocou o Vazinho como novo chefe. Vocês estão ligados na magnitude do poder do Charles, mano? Ele pode fazer o que ele quiser, o cara é poderoso demais. E agora é seguir a vida, né? Se passa mais um tempo, quase rola um acidente fatal com a Eliane. Um trator desgovernado vai em direção à menina lá, mas por sorte o gigante de aço estava ali para proteger. Tem aquele momento lindo, abraço entre irmãos, e quem tava observando tudo de camarote, cadeira VIP dessa vez, era o professor Xavier em pessoa. Galera, é importante ressaltar que apesar de tudo, a essa altura do campeonato, nem o Vazinho e nem o Peter entendiam bem por que que a pele dele ficava daquele jeito e tal, o que era ser um mutante. E o Charles vem justamente para matar essas dúvidas. Aí ele explica ali que tem uma escola pra galera que é dotada, que quer levar ele pra se tornar um herói. Até joga a irmã do cara ali no meio, né? Falando que ela pode ter gene mutante também. Então a ideia deles era criarem um mundo onde mutantes não fossem vistos dessas formas erradas. Olha que manipulador, tá pegando o ponto fraco do cara. Tem todo aquele bate-papo, ele vai embora, o Peter resolve se juntar ao grupo. E ele se despede da Flocos de Neve de uma forma bem similar à despedida do Mikhail com ele no começo da história. Pô, ele usou até as mesmas palavras, deu tipo um loop entre irmãos, sabe? E a história se encerra no Instituto Xavier com o Colossus conhecendo o restante dos membros do famoso grupo X-Men. Wolverine, Tempestade, Noturno e assim vai. E sabe de quem será a próxima história de origem? Antes, não posso deixar de dizer que essa história é 10, né? Muito top conhecer mais sobre o gigante russo de ferro. História muito bacana, arte legal. Só achei muito curta, queria fácil umas 50 páginas a mais. Principalmente de combate, ele é muito forte, velho. Super recomendado aos fãs do Colossus e dos X-Men também, pra conhecer mais sobre os personagens. Como eu já disse em outros vídeos, essa coletânea de origens não veio pro Brasil, infelizmente. Então só na gringa pra você achar. E a próxima história de origem a vir aqui pro canal será a história da Jean Grey, a garota Marvel. Fica ligado pra conhecer a origem dos poderes dela, trauma, desafios, a chegada nos X-Men. Já dá uma olhada nos outros vídeos de origem dos X-Men postados aqui no canal. Deixa um like se você gostou. Me segue pra saber assim que sair o próximo vídeo. Logo mais eu tô de volta. Se vocês quiserem ver mais detalhes dessa história ou deste capítulo, não deixe de apreciar a obra original, já que esse vídeo foi aquele resumão. Grande abraço a todos e tchau!